Nossa dica de hoje é a respeito da responsabilidade tributária. Nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, temos que o adquirente de um bem imóvel, ele responderá por pagar as dívidas tributárias desse bem adquirido, salvo se ele tiver uma prova de quitação. O cuidado que devemos ter quanto a essa responsabilidade é que o adquirente ele não responderá por pagar todas as dívidas tributárias do bem adquirido, mas tão somente aquelas que dizem respeito aos impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, a posse ou domínio útil, que seria o IPTU para os imóveis urbanos, o ITR para os imóveis rurais, as contribuições de melhoria e as taxas em razão de serviços prestados ao bem imóvel. Mas também cuidado, porque essa responsabilidade só existirá se o contribuinte não tiver uma prova de quitação. Ainda, a respeito dessa responsabilidade da aquisição de um bem imóvel, temos o parágrafo único do artigo 130, que esclarece que se essa aquisição ocorrer por meio de arrematação em asta pública, a dívida tributária irá subrrogar-se no respectivo preço. Assim, se, por exemplo, ocorrer a arrematação de um imóvel por R$100 mil e esse imóvel tiver uma dívida de IPTU de R$50 mil, essa dívida de 50 mil será subrrogada no respectivo preço, qual seja 100 mil, de modo que o arrematante irá ficar com o imóvel livre de quaisquer dívidas tributárias. O arrematante ele não responde por pagar nenhuma dívida do bem arrematado, uma vez que trata-se de uma aquisição originária. Temos ainda de importante sobre responsabilidades tributárias a responsabilidade do artigo 133 do CTN, que diz respeito à responsabilidade do adquirente de um fundo de comércio ou estabelecimento comercial, que se continuar a explorar a mesma atividade, ainda que mude a razão social, ele responderá por pagar as dívidas desse fundo de comércio e estabelecimento comercial, as dívidas tributárias, é claro, mas essa responsabilidade do adquirente, ela pode ser integral ou subsidiária. Será uma responsabilidade integral se o alienante cessar a exploração de suas atividades, e será uma responsabilidade subsidiária do adquirente se o alienante continuar a explorar qualquer atividade ou iniciar dentro de 6 meses uma nova atividade. Só não terá a responsabilidade do artigo 133 do CTN, ou seja, a responsabilidade do adquirente pelo fundo de comércio e estabelecimento comercial, se essa aquisição ocorrer em processo de falência ou recuperação judicial. Mas é claro que se a pessoa que adquirir, mesmo estando o fundo de comércio e estabelecimento comercial em processo de falência ou recuperação judicial, mas for um ex-sócio da empresa falida, ou um parente em linha reta ou colateral até 4º grau, ou um representante da empresa falida ou em recuperação judicial, aí sim terá a responsabilidade conforme o caput do artigo 133 do CTN, certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, mas não posso deixar de convidá-los para assistir à nossa revisão, que será realizada no dia 21 de setembro, presencialmente, no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, e transmitido para todo o Brasil. Um grande beijo e boa prova!